Você já se perguntou o que é preciso para manter um gigante do futebol funcionando? A gente vê os jogadores em campo. A gente comemora os gols e lamenta as derrotas. Mas, por trás dos bastidores, existe uma operação financeira gigantesca. Os números são impressionantes. Manter um time de primeira linha no Brasil é uma tarefa incrivelmente cara. E envolve muito mais do que só pagar os craques do elenco. Todos os dias, milhões de reais são gastos para manter a máquina funcionando. Só a conta mensal pode facilmente superar o orçamento anual de muitas empresas médias do país. É uma corrida constante para gerar receita e cobrir despesas colossais. Vamos colocar isso em perspectiva. Pensa nos maiores clubes do Brasil, como Flamengo, Palmeiras ou Corinthians. O custo operacional mensal deles é um valor que pode chocar até o torcedor mais fanático. Não estamos falando de alguns milhões, não. Estamos falando de dezenas de milhões de reais todo mês. Isso inclui tudo, desde o salário milionário de um atacante estrela até a conta de luz do centro de treinamento. Cada detalhe tem seu preço. E, no mundo competitivo do futebol moderno, economizar não é uma opção se o clube quiser continuar no topo e disputar grandes títulos. Esse custo imenso é um quebra-cabeça complexo. Ele é formado por várias peças diferentes. A maior de todas, sem dúvida, é a folha de pagamento de jogadores e comissão técnica. Mas existem muitos outros gastos importantes que o torcedor quase nunca pensa. Tem o custo logístico de viagens. Tem investimentos pesados em departamentos médicos e tecnologia. Tem também o custo de manter uma base forte, que é essencial para o futuro. E claro, tem a manutenção de estruturas gigantescas como estádios e centros de treinamento de última geração. Cada uma dessas áreas exige um fluxo constante e robusto de dinheiro. Entender essa realidade financeira é fundamental para compreender o futebol moderno. Isso ajuda a explicar por que o ingresso pode ser caro. Mostra por que os clubes estão sempre atrás de novos patrocinadores. E também deixa claro por que a venda de um único jogador talentoso pode impactar tanto as contas do clube durante uma temporada inteira. Neste episódio, a gente vai destrinchar esses custos, peça por peça. Vamos mostrar para onde vai o dinheiro e por que os clubes precisam de tanto só para continuar competitivos. O valor final é um verdadeiro retrato da grandiosidade do futebol brasileiro. O maior peso nas finanças de um grande clube, sem dúvida, é a folha de pagamento. Essa é a maior fatia do orçamento mensal. Quando a gente fala em folha, estamos falando de salários, direitos de imagem e bônus pagos ao elenco profissional. Um time de elite no Brasil pode ter uma folha mensal que vai de 15 a mais de 30 milhões de reais. Só esse número já mostra o tamanho do desafio financeiro. Os craques, aqueles que decidem jogos e atraem torcida, podem ganhar salários que passam de 1 milhão ou até 2 milhões de reais por mês. Um elenco costuma ter cerca de 30 jogadores profissionais, e mesmo quem não é tão famoso recebe salários relevantes. Mas a folha não para nos jogadores. A comissão técnica também pesa bastante. Um treinador de ponta, muitas vezes com experiência internacional, pode receber um salário parecido com o de um craque, chegando a 1 milhão de reais por mês ou até mais. Esse valor não inclui sua equipe de auxiliares, preparadores físicos, analistas e outros especialistas. Uma comissão técnica completa e de alto nível pode acrescentar mais 2 ou 3 milhões de reais à conta mensal. Esses profissionais são considerados essenciais para buscar alto rendimento, tornando esse gasto um investimento obrigatório para quem quer ser campeão. Esses valores são só os salários base. O custo real costuma ser ainda maior. Os contratos de jogadores e técnicos são complexos e geralmente incluem bônus por desempenho, um prêmio por ganhar um campeonato, se classificar para um torneio internacional ou até pelo número de jogos disputados, pode inflar bastante a folha no fim de uma temporada vitoriosa. Além disso, muitos clubes pagam parte do salário como direitos de imagem.
é um contrato separado, que permite ao clube usar a imagem do jogador para marketing, mas na prática faz parte da remuneração total e aumenta ainda mais a despesa. Por isso, gerenciar a folha de pagamento é a tarefa mais crítica para qualquer diretor de futebol. Uma contratação de peso pode mudar drasticamente o compromisso financeiro mensal do clube. Um elenco desequilibrado, com muitos salários altos no banco de reservas, é receita para desastre financeiro. É por isso que as negociações são tão duras e que, às vezes, os clubes acabam tendo que vender jogadores importantes. A pressão para manter a folha sob controle é enorme, porque isso afeta diretamente a capacidade de investir em todas as outras áreas do clube e, no fim das contas, a saúde financeira a longo prazo. Enquanto os salários chamam atenção, os custos para levar o time aos jogos são enormes. A logística é um consumidor silencioso, mas voraz, dos recursos do clube. Um grande clube brasileiro faz de 60 a 80 jogos por ano, sendo que mais da metade são fora de casa. Cada partida fora envolve um gasto grande com passagens aéreas, muitas vezes fretadas para dar mais flexibilidade e conforto para os atletas. Imagina o custo de reservar voos para uma delegação de 40 a 50 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, diretores e equipe de apoio, praticamente a cada 2 semanas. Isso facilmente soma centenas de milhares de reais por mês. Quando o time chega no destino, o gasto continua. O clube precisa pagar hospedagem em hotéis de alto padrão, escolhidos para garantir descanso e segurança para os jogadores. Esses hotéis também precisam ter estrutura específica, como salas para reuniões táticas e espaços privados para refeições. Uma estadia de 2 noites para toda a delegação pode custar uma pequena fortuna. Além disso, tem a questão da alimentação. Atletas exigem uma dieta especializada e cuidadosamente planejada. Muitas vezes, o clube viaja com seus próprios nutricionistas e, às vezes, até chefes, para garantir que a comida sirva aos requisitos do esporte de alta performance. Esse serviço de alimentação especializado aumenta ainda mais a conta das viagens. Paralelo à logística, o departamento médico representa outro investimento enorme e inegociável. Manter atletas multimilionários em condição física perfeita é prioridade máxima. Um clube moderno tem uma estrutura médica que lembra um pequeno hospital. Isso inclui uma equipe de médicos, fisioterapeutas, massagistas e psicólogos. O clube precisa investir em equipamentos de ponta para diagnóstico, tratamento e recuperação, como aparelhos de ressonância magnética, câmaras de crioterapia e ferramentas avançadas de fisioterapia. O custo mensal para manter esse departamento, incluindo salários e insumos, pode facilmente passar de R$500 mil. Além disso, despesas médicas inesperadas podem surgir a qualquer momento. Uma lesão grave em um jogador importante muitas vezes exige cirurgia. Uma cirurgia de ligamento no joelho, por exemplo, feita por um especialista de ponta, pode custar centenas de milhares de reais, incluindo o procedimento e toda a reabilitação. São custos imprevistos que o clube precisa estar preparado para absorver. Investir em um departamento médico de alto nível não é só para tratar lesão, é para prevenir. Essa postura proativa economiza dinheiro a longo prazo, mantendo os principais ativos do clube, os jogadores, em campo e jogando em alto nível. Um clube gigante não pode pensar só no presente, ele precisa investir pesado no futuro. É aí que entra a base, ou as famosas categorias de base. A base é o coração do clube, responsável por descobrir e formar a próxima geração de craques. Só que manter uma base de alto nível custa caro, viu? É preciso ter uma infraestrutura completa, muitas vezes separada do centro de treinamento dos profissionais. Isso inclui vários campos de futebol, academia, departamento médico, salas de aula e até alojamento para garotada que vem de outras cidades ou estados. O custo mensal para manter uma base de ponta no Brasil pode variar de 1 milhão a 3 milhões de reais.
Esse valor cobre salários de uma equipe enorme, técnicos para todas as idades, preparadores físicos, médicos, nutricionistas, assistentes sociais e professores. Também entra aqui tudo que envolve moradia, alimentação e educação de centenas de jovens atletas. O clube é responsável por eles em todos os aspectos. Além disso, tem o custo logístico de participar de torneios de base pelo país inteiro, que são fundamentais para o desenvolvimento e visibilidade dos meninos. E olha, além de construir o futuro, o clube precisa manter a infraestrutura do presente. Isso inclui o centro de treinamento do time profissional e muitas vezes o estádio. Um CT moderno é um complexo de muitos milhões de reais, com vários campos oficiais, hotel para os jogadores, sala de imprensa e instalações de recuperação de última geração. Só para manter tudo isso funcionando, o custo é bem alto. Só para deixar os gramados perfeitos, precisa de máquinas especiais, fertilizantes e uma equipe dedicada de jardineiros. Aí você soma os custos de segurança, limpeza, água, luz para uma área enorme, e a conta mensal facilmente passa de R$1 milhão. O estádio também pesa bastante. Seja próprio ou administrado pelo clube, os custos são altíssimos. Em dia de jogo, é preciso contratar centenas de funcionários temporários, desde seguranças até bilheteiros. Mas a manutenção é um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cuidar do gramado, das cadeiras, iluminação, placares, sistemas elétricos e hidráulicos. Tudo isso custa caro, e não para nunca. Em um estádio grande, só a manutenção e operação pode chegar a vários milhões de reais por mês, mesmo sem ter jogo. É um custo fixo que pesa muito nas finanças do clube. Além de todos esses custos operacionais, muitos clubes brasileiros carregam um peso enorme do passado, a dívida. Décadas de má gestão deixaram muitos gigantes com dívidas enormes, tanto com bancos quanto com o governo, principalmente dívidas fiscais. Essas dívidas exigem pagamentos constantes, ou seja, uma parte significativa da receita mensal do clube vai direto para pagar juros e amortizar o principal. Esse é um dinheiro que poderia estar sendo investido no elenco ou na infraestrutura, mas acaba indo só para manter as contas em dia. Um clube pode ter que separar de 2 a 5 milhões de reais, ou até mais, todo mês, só para não ficar inadimplente e evitar sanções legais. Outro fator que complica o planejamento financeiro é a forma como as contratações são feitas. Quando o clube faz uma contratação de impacto, digamos, por 50 milhões de reais, raramente esse valor é pago à vista. O pagamento normalmente é parcelado ao longo de vários anos. Isso significa que o clube compromete parte da receita futura. Uma nova diretoria pode herdar uma situação em que milhões de reais já estão comprometidos todo mês para pagar jogadores contratados 2 ou 3 anos atrás. Isso reduz a flexibilidade financeira e pressiona muito o caixa. Vamos fazer as contas rapidinho. Uma estimativa conservadora dos gastos mensais de um grande clube brasileiro ficaria assim: 20 milhões para a folha salarial do futebol profissional, 2 milhões para a base, 1,5 milhão para a manutenção do estádio e do CT, 1 milhão para a logística e 500 mil para o departamento médico. Se a gente somar mais 3 milhões para funcionários administrativos e outros custos operacionais, chegamos fácil a uma base de 28 milhões de reais por mês. Se colocarmos mais 4 milhões de serviço da dívida, o total mensal pula para 32 milhões de reais. Ou seja, o clube precisa gerar mais de 380 milhões de reais por ano só para empatar as contas. É por isso que, mesmo com receitas altas de direitos de TV, bilheteria e programas de sócio-torcedor, os clubes vivem sempre no limite financeiro. Essas receitas fixas muitas vezes não cobrem todos os custos fixos enormes. A saúde financeira do clube acaba dependendo muito das receitas variáveis. Isso inclui premiações de campeonatos, que nunca são garantidas, e novos patrocínios. Mas, principalmente, depende da venda de jogadores.
A transferência de um único craque para a Europa, por um valor alto, pode ser a diferença entre fechar o ano no vermelho ou garantir a estabilidade financeira. Essa pressão constante explica o ciclo sem fim de formar e vender talentos.